Olá, seja bem-vindo à Pastoral Universitária em mais um encontro sobre a série dos 10 mandamentos. Hoje a gente vai falar sobre o 6º mandamento, que é não cometerás adultério. Isso estava escrito dessa forma lá no Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Mas vamos ver o que Jesus nos traz lá em Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Então, a gente já vê que esse mandamento vai falar sobre sexualidade, certo? A gente já entrou nesse tema aqui na pastoral e a gente falou um pouco sobre assuntos muito parecidos com esse no vídeo sobre o matrimônio. Eu vou deixar um card aqui para vocês, se vocês quiserem um material um pouco mais completo, tá lá. Eu vou passar brevemente sobre esse assunto agora e vou tentar focar numa parte um pouco mais prática, que a gente não falou tanto lá. Quando a gente fala sobre sexualidade, a gente tem que focar em 2 pontos: castidade e fidelidade. Falando primeiro sobre castidade. A gente sabe que nos dias de hoje existe um grande apelo sexual em tudo, nas propagandas que a gente vê por aí, nas coisas que a gente assiste, em séries e filmes, enfim. E muitas vezes parece impossível para a gente seguir uma vida casta. É aí que a gente tem que pedir pela virtude da temperança. Ou seja, fazer com que as nossas paixões, ou seja, os nossos impulsos físicos, corporais, carnais, sejam domados pela nossa razão, tendo a ajuda da nossa fé, tendo a ajuda da graça divina. Aí a gente consegue isso com treino, lógico, né? E com oração. O próprio catecismo nos traz que esse domínio sobre si mesmo é um trabalho a longo prazo, não é uma coisa que acontece da noite para o dia e não é uma coisa eterna. Então você não pode abaixar a guarda. Você tem que estar sempre alerta, você nunca adquire 100% isso. Você tem que ficar se policiando para acabar não fazendo bobagem. Isso é uma tarefa pessoal, mas que, como eu disse, tem um certo esforço cultural envolvido, porque se você está num grupo de pessoas, ou se você está numa comunidade, ou enfim, qualquer lugar, em qualquer conjunto, qualquer contexto social, em que tudo seja muito sexualizado, vai ficar muito difícil para você manter a sua castidade. Lembrando, por que a igreja nos traz a castidade como algo necessário antes de um matrimônio, por exemplo? Porque a gente tem que pensar lá na razão de ser do sexo, né? O sexo está aí para procriar. E quando ele se torna apenas uma ferramenta de desejo, uma ferramenta de prazer, ele é esvaziado do seu verdadeiro sentido. Além disso, o sexo deveria ser algo que realmente une 2 pessoas. Então, para a pessoa estar verdadeiramente entregue, verdadeiramente unida a outra, ela tem que estar sob matrimônio. Falamos mais sobre isso no vídeo sobre matrimônio, não vou me estender demais aqui. A gente sabe que a temperança, embora seja uma virtude moral, ela também é um dom de Deus, assim como a castidade. Ela é um dom de Deus. Então, você pede e Deus te ajuda, porque sozinho a gente teria muita dificuldade de conseguir isso. E a gente tem que ter em mente também que não é todo mundo que segue o mesmo tipo de castidade. Por exemplo, a castidade de um leigo solteiro é diferente de uma pessoa casada, que é diferente do padre, enfim. Cada um tem o seu próprio meio de seguir a castidade. Também não vou entrar em detalhes aqui, mas é sempre bom que a gente tenha isso em mente. E quais são as ofensas à castidade? O catecismo nos traz todas e eu vou só listar elas aqui, mas com um adendo. Uma das ofensas é a masturbação. E aí eu queria ler a ressalva que o catecismo nos traz. Para formar um justo juízo sobre a responsabilidade moral dos sujeitos e orientar a ação pastoral, se deverá levar em conta a imaturidade afetiva, a força dos hábitos contraídos, o estado de angústia ou outros fatores psíquicos ou sociais que minoram ou deixam mesmo extremamente atenuada a culpabilidade moral. A gente já viu, e o próprio Padre Paulo Ricardo tem um curso sobre isso, para quem quiser acessar, é gratuito, vou deixar o link aqui embaixo para vocês, que fala sobre masturbação, sobre pornografia, e ele mostra como biologicamente o corpo entende isso
a ação de uma droga. Ou seja, você realmente fica viciado nisso. E aí, a questão vai um pouco além de você culpar, mas sim de você buscar ajudar. Como o próprio catecismo diz, olha, se deverá levar em conta, por exemplo, fatores psíquicos. Ou seja, a pessoa já está ali, meu Deus do céu, preciso disso, preciso disso, preciso disso. Aí ela precisa de uma ajuda especial, provavelmente médica e também espiritual. Além disso, luxúria, sexo fora do matrimônio, pornografia, prostituição e, lógico, estupro são totalmente contrários a esse mandamento. Da questão da castidade, era isso que eu tinha para trazer nesse vídeo. Agora vamos falar um pouco sobre a questão da fidelidade. Lembrando, para que serve o matrimônio? Quais são os dois grandes objetivos do matrimônio? O bem daqueles cônjuges e a transmissão da vida, ou seja, ter filhos. Com isso, vem duas exigências, a fidelidade e a fecundidade. Então, estar aberto à vida, já falamos sobre isso no vídeo do matrimônio, e ser fiel, entender que realmente se tornou ali uma só carne, como está escrito lá em Marcos, capítulo 10, versículo 9, o que Deus uniu, o homem não separe. Nesse sentido, São João Crisóstomo tem uma passagem muito bonita que eu gostaria de ler aqui para vocês. Achei realmente muito tocante isso, e veja como define muito bem como a gente deve levar a nossa vida de casal. Tomei-te em meus braços, te amo, te prefiro à minha própria vida, porque a vida presente não é nada, e o meu sonho mais ardente é passá-la contigo, de maneira que estejamos certos de não sermos separados na vida futura que nos está reservada. Põe o teu amor acima de tudo, nada me seria mais penoso que não ter os mesmos pensamentos que tu tens. Então veja que passagem bonita, que passagem forte para realmente guiar a gente nesse caminho de um matrimônio. Além disso, óbvio, né, o que vai contra a fidelidade, uma das coisas é o adultério, que é o próprio enunciado do mandamento, né, não cometerás adultério. E aí a gente vai ver que o adultério está muito ligado a uma idolatria, por incrível que pareça. A gente já falou sobre idolatria aqui nesses encontros sobre os 10 mandamentos, lá nos primeiros encontros, e a idolatria do eu. Porque veja que por um impulso seu desregrado, quanta coisa que você não joga no lixo. Você comete uma grande injustiça com seu cônjuge, que não pediu para ser traído ou traída, obviamente. Você falta com seus compromissos, não só com seu cônjuge, mas com Deus, porque o matrimônio é um pacto que você faz com a outra pessoa e com Deus também. Você prejudica os seus filhos, se você tiver filhos, porque os filhos necessitam de um ambiente estável de criação. Precisa ter um pai, precisa ter uma mãe para ensinar, para criar, e você priva eles disso. E aí a gente entra na parte mais prática desse mandamento, que é o seguinte: o matrimônio não é só para quando as coisas estão bem, não é só para quando é conveniente para você, não é só para quando a pessoa ao seu lado está linda e maravilhosa. E aí a idade vem, aquela questão da atração física começa a diminuir um pouco, e aí você vai atrás de outra. Não é assim que funciona. O matrimônio é um vínculo feito com a pessoa e com Deus. E você, primeiramente, deveria levar isso a sério lá atrás. E pensar, poxa, eu estou me juntando com essa pessoa com a intenção de ficar com ela pela vida toda. Será que ela é a pessoa certa? Existe o noivado para isso, para vocês irem se conhecendo, para ver se esse vínculo tem potencial de realmente ser firmado e ser mantido por toda uma vida. A gente vê, às vezes, casamentos muito apressados que infelizmente, são impulsionados por essa cultura do casa-descasa, 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 separa, separa, separa. É muito fácil separar no civil, mas não existe separação diante de Deus. Lembre-se disso. Além disso, existe toda uma dimensão afetiva aí de você desenvolver e de praticar a fidelidade, o acolhimento, a misericórdia. Nem sempre você vai concordar com tudo que a outra pessoa fizer e disser, e vice-versa. Mas vocês vão crescendo juntos, vocês vão entendendo um ao outro, cada vez mais buscando esse acolhimento mútuo para que não haja uma traição, por exemplo. Casar, como diz o próprio Papa Francisco, é uma frase meio forte até, mas é verdade. Casar é assumir sobre si o peso de outra pessoa e amá-la sem ambiguidades. Ou seja, você vai carregar a outra pessoa durante sua vida e a outra pessoa vai te carregar também. Vocês vão se carregando juntos e vão se amando sem ambiguidades. Ou seja, quando tá bom, ame.
tá ruim, tá difícil, seja num desentendimento, numa briga, num problema de saúde, ame também. É fácil? Não é fácil. Vai querer fazer isso sozinho? Vai dar com a cara no muro. Deus está aí para isso, para te ajudar. Nós somos muito fracos. Muito fracos. Tem muita coisa que a gente inventa de fazer sozinho e não dá certo por causa disso. Então, busque uma ajuda de Deus e coloque isso em suas orações para que você tenha essa força, essa perseverança para se manter fiel à promessa que você fez diante dele. Além disso, e para finalizar, qual que é a lógica de um matrimônio? Qual que é a lógica que você deve ter na sua vida para você evitar o adultério? É você buscar traçar um caminho em que você saia do eu, ou seja, eu quero, eu preciso, eu vou. Idolatria. Idolatria. Eu quero, então eu vou fazer. Não me importa as consequências com relação aos outros. Não me importa a consequência com relação à minha esposa. Não me importa com o que vai acontecer com os meus filhos, com a educação e com a criação deles. Não me importa, eu quero, vou fazer. Saia do eu e vá para o nós. É o caminhar do eu para o nós. Ou seja, nós queremos, nós iremos, nós faremos. Quando você consegue fazer isso, você tem a real noção do que significa o matrimônio e consegue começar a viver esse matrimônio do ponto de vista da partilha e da comunhão, tanto com o seu cônjuge quanto como com Deus. Por fim, queria falar sobre o advento das redes sociais, porque isso é muito importante na questão do adultério. Ou seja, Jesus nos fala que o adultério para de ser apenas uma coisa física e passa a ser uma coisa muito mais do observar, do desejar. E as redes sociais podem ser um prato cheio para que a gente caia em pecado, ou seja, um prato cheio de tentações. Tome cuidado. Pense mais no filtro que você vai colocar no seu olho e na sua mão do que no filtro que você vai colocar na sua foto. Pense que é com a sua mão que você vai dar o like, que pode ser um like muito positivo ou um like muito negativo nesse sentido. O seu olho vai absorver toda aquela informação e você vai usar a rede social para quê? Para ser uma porta aberta para o adultério e para cair em pecado contra esse mandamento, ou para você se edificar, ou para você crescer como pessoa, se alimentar de coisas positivas ali, usar a rede social para entrar em contato com pessoas que estão distantes e que você ama, ter informações sobre o que está acontecendo no mundo, enfim, tomando muito cuidado com fake news. Então, a rede social por si só não é uma ferramenta negativa, mas a gente sabe que o homem tem essa tendência de distorcer as coisas. Lembre-se que Deus, quando fez o homem, viu que ele era bom e o fez trigo, mas no trigo surgiu o joio. Lembre-se dessa parábola. Então, a rede social pode sim ser uma coisa muito boa, mas também pode ser uma coisa péssima e pode ser o caminho para um adultério. Então tome muito cuidado. Use as redes sociais de forma sábia, certo? Por hoje é só. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixe seu like, compartilhe com aqueles que você ama, se inscreve no canal, ative as notificações e a gente se vê na semana que vem para falar sobre o 7º mandamento. Até lá!